E o tema dessa noite é uma igreja atribulada fazendo missão. Eu disse uma igreja atribulada fazendo missão. Atos 11, verso 19 até o verso 30. Diz assim a palavra: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para haver grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Esse texto de Atos está dentro de um contexto maior e que nós todos já ouvimos falar do seu autor chamado Lucas, o médico Lucas, que resolveu escrever a um amigo chamado Teófilo, e este amigo então teve acesso a informações precisas do que estava acontecendo de maneira bem cronológica. E ele então apresentou o evangelho a este amigo para deixar bem claro para ele o agir de Deus, o seu amor, a sua graça, na medida em que a igreja ia avançando e proclamando o reino de Deus e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui no capítulo 11, mas lá no capítulo 1, há uma promessa de Deus para a igreja, depois que Cristo morreu, ressuscitou, e ele disse aos discípulos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E aí você tem um divisor de águas no livro de Atos, também muito conhecido, que a partir do capítulo 8, você percebe que a igreja que estava em Jerusalém, estava no conforto daquele momento, depois do Pentecoste, eles receberam o Espírito Santo. Foi um momento muito especial em que cada um ouvia aqueles que estavam de todas as nações na sua própria língua materna. E Deus fez grande obra no meio do seu povo, e o povo estava extasiado, tamanho poder de Deus derramado na vida da igreja. Mas naquele momento eles esqueceram-se da promessa, porque a promessa era que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles quiseram ficar em Jerusalém, confortáveis. Estava muito bom, né? A adoração, o louvor, o momento de casa em casa, as assembleias nas praças, o evangelho sendo anunciado e pregado ali. E eles estavam ali, quietinhos em Jerusalém, não queriam sair não. Mas como Deus cumpre a sua palavra, e independe de nós, então Deus, aprove a Deus
criar uma perseguição na vida da igreja. A igreja foi atribulada. A partir da morte de Estevão, um diácono, ele foi martirizado. O primeiro mártir da igreja primitiva foi Estevão. E a partir desse episódio, então, a igreja começou a ser perseguida. A partir do capítulo 8 de Atos, então, você vai ver essa perseguição. E os discípulos e os irmãos, os leigos, saíram perseguidos por todas as partes. Para onde eles foram? Se você fizer uma leitura acurada de Atos, você vai ver que eles foram para Judeia, Samaria, e o evangelho estava chegando aos confins da terra. E chegou até nós aqui em registro. Mas Deus estava fazendo a sua obra, movendo o seu povo em direção àquela promessa que Jesus deixou aos discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Um detalhe, essa promessa não foi só para os discípulos, ela continua para nós hoje. Nós estamos nos confins da terra, e nós devemos continuar sendo testemunhas. E toda vez que eu estudo o livro de Atos, com temor e tremor, eu fico a pensar, em que momento nós estamos vivendo como igreja? Na fase de Jerusalém, no conforto de Jerusalém, ou nós estamos vivendo um tempo de tribulação, e Deus está nos chacoalhando, para poder entender que Ele tem um propósito, de que seu nome seja conhecido em todas as nações, e Ele vai usar a igreja, Ele não vai usar mais nenhuma instituição, Ele vai usar a igreja para que o evangelho seja pregado. Então, nós estamos no conforto, nós estamos na tribulação, e como que nós estamos vivendo em nossos dias? Aqui, nesse texto, estamos falando de Antioquia, e não podemos esquecer que Deus, em sua soberania, tem o propósito de alcançar pessoas de todas as etnias. A gente fala nações, mas no grego é etnia. E graças a Deus, nós fomos alcançados aqui no Brasil. Dia 12 agora de agosto, nós fizemos 165 anos como Igreja Presbiteriana do Brasil. A vinda do reverendo Ashbel Green Simonton, também movido por um sermão, movido por um movimento missionário de avivamento nos Estados Unidos, trouxe esse sermão para o Brasil, que iniciou o trabalho presbiteriano nas terras brasileiras. 165 anos, irmãos. E que legado ele deixou maravilhoso em 8 anos de trabalho, tendo o amargor de perder aqui a sua esposa por febre amarela, depois ele morreu por febre amarela. Então, homens que dedicaram a sua vida, famílias que vieram para cá, e que pagaram um preço caro, para poder então anunciar o evangelho e fazer a vontade de Deus. E hoje, nós estamos aqui, sendo resposta de oração, de muitos irmãos que pensaram no Brasil antes mesmo de chegarem aqui. E graças a Deus por tudo isso, por esse mover de Deus. Agora não podemos esquecer que nós também somos chamados ao mesmo dever, ao mesmo propósito, desde lá de Atos 1:8. E dentro desse aspecto soberano de Deus, aqui nesse texto que nós estamos lendo, a gente viu que no capítulo anterior nós temos aqui relatos de que Pedro estava tendo uma visão para pregar o evangelho a um gentio, a Cornélio, no capítulo 10. E Pedro enfrenta uma oposição dentre os seus pares, porque ele tinha ido na casa de um gentio. E ele está aqui explicando, esclarecendo ao concílio daquele tempo o que aconteceu, a visão que Deus deu a ele. Ele falou de um anjo que falou a Cornélio que ele deveria ir buscar Pedro
para poder ouvir as palavras que ele tinha para a vida de Cornélio e sua família. Então Pedro está aqui contando e narrando todas essas coisas, e Deus está soberanamente agindo para que pessoas conheçam a Jesus. Por isso ele derramou do seu Espírito, não só entre os judeus, mas ele começou a derramar do seu Espírito entre os gentios. E as Escrituras testemunham e testemunhavam sobre o que aconteceria. E eles lembraram, no episódio aqui do capítulo 11, no verso 16 a 18, que João batizaria com água, mas que depois eles seriam batizados com o Espírito Santo. E isso não aconteceu só entre os judeus, mas agora estava acontecendo entre os gentios. E eles também lembraram de uma promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus está cumprindo tudo aquilo que Ele falou, e Ele continua cumprindo em nossos dias. A igreja de Antioquia, ela foi fundada num momento histórico de grande crescimento da palavra de Deus. Aqui o evangelho já estava avançando, o evangelho estava sendo anunciado em Judeia, Samaria, por causa do derramamento do Espírito. E naquele contexto, Deus levanta homens que se dedicam integralmente à causa do evangelho. E um desses foi Estevão, que morreu pregando e anunciando este evangelho. E o ministério deste irmão acabou acendendo a ira de pessoas poderosas. Ele foi martirizado e a perseguição continuou sobre a igreja. Filipe, um outro diácono, teve um ministério evangelístico extraordinário também naquela ocasião, levando o evangelho para além de Jerusalém. E alguns dispersos então, de Fenícia, Chipre e Antioquia, então, começaram a anunciar o evangelho. Alguns que sabiam hebraico, pregavam aos judeus. Outros que sabiam o grego, pregavam aos gentios. Agora, algumas curiosidades sobre a igreja de Antioquia, que estava sendo plantada aqui neste momento. A igreja de Antioquia, ela foi uma potência missionária do primeiro século. Ela foi uma importante base para a evangelização do mundo greco-romano. A igreja de Antioquia teve entre seus primeiros líderes homens como Barnabé, Paulo, talvez até Simão, Cirineu. E foram os crentes de Antioquia os primeiros a serem chamados de cristãos, pequenos cristos. Que bênção sermos comparados àquele que nos amou, que derramou o seu sangue naquela cruz. Aqui foi a divisão do judaísmo com o cristianismo, a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. E o Espírito Santo, através da igreja de Antioquia, comissionou Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. Então, aquela igreja esteve envolvida diretamente com as viagens do apóstolo Paulo e de Barnabé. E é sabido que durante essas viagens, muitas outras comunidades cristãs foram fundadas pelo apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. E então, o valor missionário daquela igreja é incalculável, porque chega até nós. A igreja de Antioquia esteve envolvida também naquele debate teológico do cristianismo. Algumas pessoas foram de Jerusalém à cidade de Antioquia, sem autorização dos líderes de Jerusalém, e começaram a pregar que os crentes de Antioquia tinham que ser circuncidados para serem salvos. É aquela coisa da heresia que permeava no meio da igreja, que não bastava só a cruz, era preciso observar as regras judaicas. E eles estão aqui debatendo, e Atos 15 é o divisor de águas também, onde a igreja entende que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios e que não deveriam observar nenhum desses ritos judaicos para eles crerem em Jesus e permanecerem como irmãos em Cristo. Assim, a igreja de Antioquia está envolvida em toda essa história, e diante desse histórico, nós podemos aprender lições preciosas com essa igreja, que nos inspira hoje
a também sermos uma igreja missionária, uma igreja cheia do Espírito Santo, para fazermos a obra do Senhor. E a primeira coisa que podemos aprender é que uma igreja atribulada, cheia do Espírito Santo, não retrocede na adversidade. Veja aí o verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Irmãos, talvez para nós que estamos lendo hoje, a gente leia um texto como esse e a gente não tem talvez a noção do que está acontecendo. Irmãos, estes irmãos foram dispersos, perderam suas casas, suas moradias, perderam o contato com família, com outros irmãos, fugiram, estavam fugidos, vivendo em tendas, escondidos, por causa da perseguição. Eles tiveram a perseguição da religião, depois a perseguição do império. Então, a perseguição era ferrenha contra a igreja, contra o povo de Deus. E assim, eles estão vivendo. E essa adversidade não barrou a igreja de pregar o evangelho. Pelo contrário, isso foi o estupim para que a igreja pudesse fazer a vontade de Deus. Por isso que eu disse que eu leio com muito temor e tremor essa carta, porque se nós também ficarmos no conforto das nossas vidas, sem nos preocuparmos com o reino de Deus e com o evangelho que o Senhor Jesus nos chamou a pregar, eu também entendo que o Senhor nos impulsionará a isso. E de que maneira? Da mesma maneira que Ele tem se revelado nas Escrituras em todos os tempos. Se necessário for, seremos sim disciplinados e corrigidos por Deus, porque somos filhos amados do Senhor. Se for necessário mais uma tribulação sobre a igreja, mais uma perseguição sobre a igreja, talvez tenhamos que viver algo assim, para nós entendermos a importância de estarmos no centro da vontade de Deus, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. E aqui, não podemos esquecer, irmãos, que para a gente entender a perseguição contra os cristãos, a gente tem que lembrar de algo que o próprio Jesus falou, que o mundo odeia tudo o que é de Deus. O mundo odeia os cristãos. Não esqueça disso. A Bíblia fala do homem caído como inimigo de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 5, verso 10, onde está escrito aqui, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se nós, quando inimigos, então, nós éramos inimigos, e o mundo arredio, escravizado em seu pecado, as pessoas que estão longe de Deus, elas são cruéis, são inimigas de Deus. E a prova disso, sabe qual é? Quando o próprio Deus estava encarnado nesse mundo, os homens não pouparam a sua vida. Você acha que os homens pouparão a vida da igreja, do povo de Deus? Então, a perseguição aos cristãos, ela é uma tentativa do mundo de destruir a Deus e a sua obra. E hoje vivemos num país em que não somos perseguidos por conta da nossa fé. Vivemos num país livre, entre aspas. Há países que têm a perseguição, que não permitem o evangelho ser pregado. A Coreia do Norte, a China, os países que estão até matando cristãos.
A missão Portas Abertas escancara isso para nós, para a gente ver que há muitos sendo perseguidos por causa do Evangelho. Mas veja que coisa, nós não somos perseguidos aqui, mas essa liberdade que temos, talvez seja a causa de vivermos no conforto das nossas vidas, numa vida com Deus, nem quente, nem fria, mas morna. Então nós precisamos lembrar que Deus tem um chamado para a sua igreja, e Ele é soberano, e essa igreja de Antioquia, mesmo na adversidade, na tribulação, ela está pregando o Evangelho. Então, a perseguição não tem só o aspecto negativo, mas tem um aspecto positivo, porque dentro da providência de Deus, ela provocou que os cristãos fossem e pregassem o Evangelho, e muitos então se convertessem. Tertuliano resumiu bem essa questão quando ele declarou assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E as perseguições imperiais, ela se deu também no contexto dessa igreja primitiva, e com certeza nos primeiros séculos, ali no primeiro século, a Roma veio com tudo para cima dos cristãos, e Nero foi um daqueles que culpou os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma em 64 depois de Cristo. E não se esqueça que o próprio Nero é que ateou o fogo e colocou a culpa nos cristãos, e isso trouxe grande perseguição, e como os bairros cuja população era de maioria cristã não foram atingidos, Nero então acusou eles, e fez isso de propósito: não coloquem fogo no bairro dos cristãos, para que eles sejam acusados do fogo que estamos ateando em Roma. Então os cristãos passaram a ser perseguidos e mortos de várias formas. Alguns cristãos foram decapitados, outros crucificados, outros devorados por feras, e ainda outros foram usados como luminárias humanas, ao serem incendiados nos postes que iluminavam os jardins e as ruas da cidade. Foi durante a perseguição de Nero que o apóstolo Paulo e Pedro foram mortos pela causa do Evangelho. E quando Nero morreu, o seu decreto continuava autorizando a perseguição aos cristãos, até que chega no ano 90, e o apóstolo João então é perseguido e exilado na ilha de Patmos. É aí que nasce a carta de Apocalipse. Então, muitos cristãos foram martirizados durante esse período, inclusive alguns pais da igreja, como Inácio de Antioquia, Policarpo, bispo de Esmirna e Justino Mártir. Esses homens você pode encontrar suas histórias em qualquer livro sério, e no próprio Google, se você digitar esses nomes, você vai ver a história linda de cada um deles, que viveram perseguição e que entregaram suas vidas para servir a Deus. Jesus, enquanto estava sendo crucificado, salvou um ladrão antes da sua morte e intercedia pelos seus algozes, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Cristo, sendo crucificado, ainda estava lá, orando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, ninguém faz a obra do Senhor sem realmente o poder do Espírito Santo. A obra do Senhor, ela é movida pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Não conseguiremos fazer na nossa força. Nós dependemos do agir de Deus. É Deus que desperta em nosso coração o desejo. É Ele que derrama sobre a igreja um avivar, ou um avivamento, que desperta-nos do nosso comodismo
E também é necessário que nesse despertamento espiritual, neste avivamento, haja arrependimento de nossos pecados, vida de consagração, vida de oração, busca a Deus de todo o coração. E hoje, os crentes, às vezes se afastam muito facilmente da oração, do ministério da palavra, da comunhão, da evangelização, da obra missionária, por tão pouca coisa. Uma gripe nos afasta de tudo. Um friozinho como esse, talvez, afaste-nos da comunhão. Muitas vezes nós temos a Bíblia em tantas versões, e em casa talvez tenhamos 2, 3, 4, 5 versões. Tem gente que coleciona a Bíblia, de tantas versões que existem. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovenzinho, Bíblia do velhozinho. Tem Bíblia de tudo. Mas ela precisa ser lida, meditada. E nós precisamos trazer à prática das nossas vidas essa palavra. E ouvirmos a voz de Deus. O que Deus quer da sua igreja, o que Deus quer do seu povo. Em que fase nós estamos vivendo, ainda que estejamos vivendo em adversidade, não tire a mão da obra do Senhor. Os cristãos que nos antecederam, muitos foram queimados vivos, cantando hino ao Senhor. Sem falar do principal, Cristo Jesus, que sendo Deus encarnado, morreu em nosso lugar, pagou um preço caríssimo pela nossa salvação. Então, não é uma gripezinha, não é uma tempestade que vivemos na nossa vida que deve nos afastar do Senhor, da igreja, da comunhão, da oração. Irmãos, precisamos pedir ao Senhor a cada dia: Senhor, aviva o meu coração na tua presença. Eu não quero comer apenas das migalhas que caem da tua mesa. Eu quero participar do banquete que o Senhor tem para a minha vida. Também uma igreja atribulada, cheia do Espírito Santo, ela tem o que falar. Ela fala do Evangelho. E no verso 20... está dizendo aqui que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos conversar bastante, nos relacionar. De manhã nós falamos um pouco sobre isso, da importância do Evangelho nas nossas programações, do conteúdo de tudo que fazemos, das nossas atividades. Nós temos aquela consciência missionária, e isso precisa estar evidente em nossas programações. Se você fez a agenda da sociedade interna hoje, de manhã aqui, na escola bíblica dominical, e não há nada sobre evangelismo na sua programação, rasgue fora, jogue fora essa agenda e faça de novo. Porque não é possível que não entendamos que o papel da igreja é pregar o Evangelho. Primeiro, glorificar a Deus, né? Que é a nossa principal missão. Mas fomos chamados para fazer algo que ninguém fará, a não ser o corpo de Cristo. E, com certeza, nós temos algo a dizer às pessoas lá fora que estão no mundo perdidas, em trevas. Nós temos as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Precisamos falar mais de Jesus, precisamos testemunhar mais do que Cristo fez em nossa vida. Você não precisa ter um seminário, um doutorado, né? Uma pós-graduação. Você precisa falar com as tuas palavras o que Cristo fez na sua vida, e compartilhar o grande amor de Deus pela vida do ser humano, através de Cristo Jesus, que nos perdoa, que nos salva, que nos liberta e que tem uma vida eterna para aqueles que o amam. Não é difícil, irmãos.
O Evangelho é simples, é este o conteúdo que tem que conduzir as nossas conversas. Às vezes nós conversamos de tudo, irmãos, nos relacionamos com um monte de gente, falamos de tudo e de todas as coisas, falamos de futebol, falamos de culinária, falamos do assunto do momento, o povo adora fazer fofoca. Mas não falamos de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos ater a isso. E aqui, não foram os apóstolos que saíram dispersos pregando, foram os leigos. Muita gente se converteu a partir dos irmãos que estavam sendo dispersos. A mão do Senhor, diz a palavra, estava sobre os dispersos que evangelizavam. E eu fico a me perguntar, se não estamos motivados a evangelizar, será que a mão do Senhor está sobre nós? Ou Deus tirou sua mão de bênção? A mão do Senhor estava com aqueles irmãos que evangelizavam, estavam cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho. A notícia chegou a Jerusalém e Barnabé, aquele homem de fé, cheio do Espírito Santo também, foi verificar de perto o que estava acontecendo. Sabe quantos quilômetros Barnabé viajou? 400 quilômetros de Jerusalém a Antioquia da Síria. Eram judeus cristãos e crentes comuns e anônimos, crentes leigos. Uns falavam em hebraico, pregavam aos judeus, outros falavam em grego, pregavam e anunciavam aos gentios. E qual era a qualificação dessas pessoas? Distinguidas por um caráter cristão exemplar, como Barnabé, né? Bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Também eles fizeram um discipulado, demonstrando o seu compromisso e capacidade de ensinar um grande número de pessoas, uma campanha de um ano inteiro de educação bem-sucedida através do Evangelho. Então, a ordem continua a mesma para nós, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tantos textos nós conhecemos, como o de Marcos 16:15, talvez o mais conhecido: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Ainda em Romanos 1, verso 16 e 17, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo falando aos romanos, não me envergonhe do Evangelho. E o fato de não falarmos, será que é vergonha? De um Evangelho que nos transformou, que mudou a nossa vida? Ou vivemos do mesmo modo? Não é possível, irmãos, que o Evangelho não tenha transformado o nosso coração. Aí sim, se não houve transformação, você vai viver como você era no passado. Não houve conversão, não houve salvação, então houve só uma adesão religiosa. O que é muito diferente de alguém genuinamente convertido ao Senhor, eleito do Senhor, que vão viver como eleitos do Senhor. E assim, o próprio Jesus se tornou um modelo para nós, como está lá em Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então a igreja de Antioquia estava cheia do Espírito Santo, sendo obediente à ordem do Senhor. Eles colheram frutos e viram transformação de milhares de pessoas naquele tempo.
A perseguição tirou do comodismo de Jerusalém, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Deus tem os seus propósitos de alcançar vidas. A pregação do Evangelho é a necessidade mais urgente para um mundo em trevas. Então pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Pregue a palavra. E finalmente uma igreja atribulada, cheia do Espírito Santo, tem uma liderança arrojada. O verso 20 nos mostra isso, falando de alguns deles que eram de Chipre, Cirene, que estavam anunciando a Cristo. Depois fala da mão do Senhor que estava com eles, que muitos crendo se converteram ao Senhor. Depois no 22 fala da notícia que chegou ao ouvido de Barnabé e de todos aqueles que estavam na liderança daquela igreja. E tendo chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé vai atrás de Paulo, para que ele venha e possa contribuir no discipulado dessa igreja. A partir de então, a liderança da igreja de Antioquia era formada por homens capazes. E alguns nomes, como Barnabé, ele era um levita natural de Chipre. Talvez ele tenha sido o principal líder da igreja de Antioquia naqueles dias. Simão, também chamado Níger, que significa negro, provavelmente era um africano, e alguns estudiosos sugerem que é possível que tenha sido o próprio Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Lúcio, apenas é dito que esse cristão era de Cirene, e alguns comentaristas já tentaram identificá-lo com o evangelista Lucas, mas isso não ficou provado. Manaém, um homem que foi criado com Herodes, o tetrarca, o Herodes Antipas, era alguém que estava perto do poder. Paulo de Tarso, antes de ser enviado em suas conhecidas viagens missionárias pela própria igreja de Antioquia, o apóstolo Paulo esteve entre líderes daquela comunidade cristã e foi um grande líder ali em Antioquia. E essa liderança refletia então uma diversidade ali, étnica, cultural, e estava entre seus membros essa diversidade. Líderes que assumiram oposição dos cristãos judeus e do próprio império. Líderes que encorajaram os irmãos. Barnabé está fazendo isso, para que eles continuem firmes no Senhor. Líderes que assumiram o ensino da palavra e que contribuíram para o crescimento espiritual daquela igreja. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus, irmãos, para sermos usados pelo Senhor, ainda que os ventos não sejam favoráveis. Talvez você não seja um líder, mas quem diz que é só o líder que faz as coisas no meio do povo de Deus? Os leigos estavam indo e pregando o evangelho. Os líderes têm o seu papel, a sua função dentro da igreja, do corpo de Cristo. E muitos desistem no meio do caminho, jogam a toalha, e nem podemos dizer que estamos sendo perseguidos como a igreja primitiva. Qualquer vento contrário derruba muitos crentes. Tem muito crente feito de cristal, que não aguenta as pancadas da vida, achando que servir ao Senhor e viver o evangelho é ser isento de provações, de angústias, de perseguição. E eu estou falando de uma igreja atribulada, tanto de dentro como de fora. Tem muito crente que não está preparado para uma perseguição dessa aqui, irmãos. Qualquer ventinho derruba. Raiz fraca. Espero que a semente não tenha caído em solo rochoso, espinhoso. Porque se a sua semente caiu nesses solos, certamente
os espinhos vão sufocar, não vai criar raiz num terreno rochoso. O diabo vem e rouba a palavra do coração. A semente do Evangelho precisa cair no coração e se tornar fértil, frutífera, para que verdadeiramente vivamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, isso é muito sério. Somos chamados para sermos líderes, e muitos de nós temos sido chamados para estar à frente. E não espere suavidade, não espere coisa fácil. Tem muita coisa, irmãos, que acontece na vida de um líder, e que nós não ficamos contando aqui para a igreja, né? Nós não ficamos anunciando isso ou aquilo que acontece, mas nós vivemos, e mediante o que a palavra de Deus nos ensina, eu não tenho que retroceder. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Não é apto, não está apto. Então não espere massagem no ego, como se isso fosse algo do que precisássemos. Não. O que nós precisamos é arrependimento. O que nós precisamos é servir com alegria, com desejo no coração, com propósito de glorificar a Deus. Nós não queremos glória para nós mesmos, não. A glória é de Jesus. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer para o Senhor, para a sua glória, não para mim, não para o meu agrado, e nem tudo me agrada, porque nós somos pecadores. Então eu tenho que lembrar que a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor, ela não é minha, ela é do Senhor. Se eu sou chamado para servir, eu preciso lembrar, eu fui chamado para servir cheio do Espírito Santo primeiramente. Eu fui chamado para servir com alegria. Eu fui chamado para desenvolver meu ministério, meus dons e talentos, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, que o Senhor ama. Por mais que nós tenhamos diferenças aqui entre nós, somos ovelhas de um só pastor, que Ele morreu por nós. Você não gosta de algum irmão aqui? Jesus morreu por ele. Então veja, irmãos, nós precisamos ter couro grosso, porque você está duvidando de que virá perseguição para a vida da igreja? Já começou, irmãos. Você não está percebendo, não? Você não está percebendo que o mundo, o diabo, né? O mundo, a carne e o diabo estão unidos para que cada vez a igreja se cale. Você não está percebendo, não? O mundo quer nos calar, e Deus quer nos impulsionar para que façamos a obra dele no poder do Espírito Santo. E por que tem que ser cheio do Espírito Santo? Você cantar na fogueira um hino 14 aqui, vamos nós louvar a Deus, e o fogo queimando embaixo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Para você enfrentar a oposição, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Na sua força, ninguém faz nada disso, não. E você tem que estar no seu coração o propósito muito bem estabelecido. Quem eu estou servindo? Por quem eu fui chamado? Eu estou realizando o que eu realizo para quem? É para Deus? Então você está no foco certo. Agora, se não for para Deus, você não aguenta. Se for para satisfazer os seus próprios desejos, você vai se frustrar, porque nós vamos nos decepcionar uns com os outros.
Mas se você faz o que faz, para a glória de Deus, você está com o foco certo. Você é chamado para isso. E nós precisamos de líderes arrojados, que aguente o tranco, que sejam referenciais para a igreja, de encorajamento, de ânimo, de fé. Líderes que paguem o preço e que não jogam a toalha. Permaneçam firmes até a volta de Jesus. Não é só uma temporada, é até a volta de Cristo, irmãos. Os líderes têm que ser firmes, arrojados e exemplos para o rebanho. Não é menos do que isso. E se você acha que é menos, então você não está preparado para ser líder. Porque Deus nos chama e nos coloca na fogueira, acesa 7 vezes mais, e nos lança dentro dela. Mas não se esqueça que um quarto elemento está junto, que Cristo está nesse caldeirão fervente, passeando aquela fogueira com você. Ele nunca nos deixará sós. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E finalmente, uma igreja cheia do Espírito Santo socorre os seus necessitados. Verso 27 a 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para haver grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, há uma proximidade entre os irmãos, há uma atenção às necessidades, há uma ação prática de amor no meio dessa igreja. Há uma preocupação, sim, com a necessidade do outro. Atos 2:42 nos diz isso, que eles perseveravam firmes na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e não havia necessidade entre os irmãos, porque eles se socorriam. As boas obras não são fato de querermos ser salvos porque somos bonzinhos. Não, porque somos salvos, fazemos boas obras. E as boas obras não se limitam apenas a uma cesta básica, a socorrer alguém financeiramente ou fazer algo de maneira material. As boas obras, como na terça-feira na reunião de oração aqui nós já tratamos, elas têm a ver com um coração que se volta à vontade, ao centro da vontade de Deus, em arrependimento, em fé, em oração. Isso também está dentro das boas obras, que não nos trazem salvação, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. As obras não salvam, mas elas são o resultado de alguém que é salvo. E que ao perceber uma necessidade, não feche os olhos para acudir os seus irmãos. Louvado seja Deus pelo cuidado que eu tenho percebido na vida dessa igreja. Os irmãos que estão trabalhando, que estão ajudando e sem interesse algum. Ontem nós estivemos lá na IP Vista Verde, a nossa filha mais nova, e muitos irmãos foram lá celebrar e agradecer a Deus por tudo aquilo que está acontecendo ali na vida daquela igreja. E com certeza, muitos irmãos têm se doado àquela obra que é de Deus, não é de ninguém não, é do próprio Cristo. Também pela dedicação através dos talentos que os irmãos têm colocado diante de Deus para servir o próximo. É lindo e maravilhoso, irmãos. Então,
não pode ser um peso para nós tudo o que fazemos. Seja pregar o Evangelho, seja assumir uma liderança que Deus tem nos chamado, seja socorrer alguém necessitado, colocar a dispor tudo o que somos e temos a serviço do reino de Deus. Irmãos, essa lição ela é assim simples do Evangelho, que nós precisamos sempre estar lembrando, porque na caminhada a gente acaba esquecendo de detalhes tão preciosos como esses, e a gente vai amargando o coração, e deixando o diabo falar no nosso ouvido, e nós vamos retendo a mão, tirando o pé, se afastando. Quando vê, você já está uma brasa sozinha, sem fogo. E é preciso sempre lembrar que tudo o que fazemos, seja no tempo bom, seja no tempo difícil, nós fazemos para a glória de Deus. E nós não somos dos que retrocedem. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Não olhe para trás. Olhe para Cristo. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, por esse tempo tão precioso de ouvirmos a voz do Senhor, de recebermos a orientação do Senhor para o nosso viver cristão. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor falou ao coração daquela igreja primitiva de Antioquia, e hoje o Senhor fala a nós. A ordem de ontem é a mesma de hoje, a missão de ontem é a mesma de hoje. Nada mudou, a tua palavra não muda, a tua palavra permanece para sempre. E o Senhor tem chamado ao longo dos séculos, vidas, famílias inteiras, para te servir, para te amar, para glorificar o teu nome, para fazer tudo o que fazemos, com o olhar correto, com o foco certo em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E assim nós queremos nos dispor a te servir, Pai. Olha para o coração de cada um de nós aqui nessa noite. E separa aqueles que realmente querem te servir de todo o coração. E usa poderosamente, por meio do teu Espírito Santo, a vida de cada um de nós. Eis-me aqui, Senhor. Eu não fujo daquilo que o Senhor está me chamando. Eis-me aqui, a começar de mim, que o Senhor comissione a tua igreja, o teu povo, a fazer a tua vontade. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus por toda a face da terra, para todos sempre. Amém.